Olá, galerinha, bom dia, professor Marcelo dando continuidade ao nosso conteúdo através das aulas remotas. Agora nós iniciamos o capítulo 4, senhores e senhoras, intitulado por gravitação. A gente vai estudar o conteúdo de gravitação agora, vai estudar os planetas do nosso sistema solar, por exemplo, o tipo de força. Qual é o tipo de força de atração entre os planetas, por exemplo, ou entre o Sol e a Terra. A gente vai estudar que tipo de força é essa, como calcular essa força de atração. A força de atração, por exemplo, saber calcular o valor da força de atração entre a Terra e um satélite, por exemplo, que pode ser um satélite natural, como a Lua, ou pode ser um satélite artificial, como os satélites utilizados na previsão meteorológica, utilizados para fotografar, por exemplo, as queimadas que estão ocorrendo aí no Pantanal, na Amazônia, né? Então, o sistema de satélite serve para isso, para previsão do tempo, para fotografar e mapear, fazer um mapa como aqueles que a gente usa no Google Terra, né? Para uso militar e para telecomunicações, para a comunicação via de celular, comunicação, sinal de TV, sinal de rádio e outras utilidades. Isso para os satélites artificiais. E os satélites artificiais eles ficam orbitando, eles ficam girando em torno da Terra por conta da força da gravidade da Terra, que faz eles ficarem girando. Se não fosse a força da gravidade da Terra, eles vagariam pelo espaço. Assim como a Lua também. Bom, então vamos lá. Esse capítulo é constituído por 4 tópicos, né? Um intitulado por órbitas dos planetas e dos satélites, chamadas as leis. E aqui as leis vão ser explicadas pelas leis de Kepler. Nós temos aqui a parte 2 aqui, que é chamada de Lei da Gravitação Universal. O tópico 3 é intitulado por Campo Gravitacional. Aqui, novamente, nós temos, no tópico 2, voltando aqui, nós temos a participação de Isaac Newton, que a gente já vinha trabalhando os conteúdos dele desde o capítulo 2. Né? Então, a gente estudou do capítulo 2 e capítulo 3, 3 leis que ele formulou para descrever como é que o movimento dos objetos que estão aqui na Terra, como é que eles acontecem. A primeira lei, que é a lei da inércia, a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que é o princípio da ação e reação. E, novamente, uma participação de Newton. Como eu falei, Newton foi considerado uma das mentes mais inteligentes do século, do milênio, e ele formulou uma lei que calcula a força de atração gravitacional entre um planeta e um satélite, ou entre 2 planetas, entre 2 corpos celestes quaisquer. E essa lei é chamada Lei da Gravitação Universal. Foi graças a Newton, então ele foi um cara muito inteligente. Então, o tópico 3 vamos falar sobre campo gravitacional, e no final a gente vai falar sobre força centrípeta. Então, claro, a gente vai iniciar pelo tópico 1, né, aqui, ó, as órbitas dos planetas e dos satélites, as leis de Kepler. Bom, pessoal, ele começa com uma pergunta aqui: quem está no centro, a Terra ou o Sol? Então, é o seguinte, inicialmente se achava que a Terra era o centro do universo. E essa teoria era defendida pela Igreja Católica, porque se pensava que a Terra tinha sido criada por Deus para que a gente habitasse aqui na Terra, e, portanto, a Terra era o centro do universo. Todos os outros planetas, incluindo o Sol, todos os outros planetas e o Sol, incluindo aí também o Sol, eles giravam ao redor da Terra. E esse modelo, ele foi proposto por alguns filósofos, e essa ideia perdurou durante um bom tempo, certo?
E esse modelo foi chamado de modelo geocêntrico. Ó. Esse modelo aqui tem uma figura mais ou menos explicando isso, aí mostra a Terra bem grande, aqui, a nossa figura aqui do nosso livro, você olha lá. Aqui ele mostra um cinturão com as constelações, né, de Sagitário, Escorpião, etc. E as outras, né, Gêmeos e as outras constelações, né, os signos do zodíaco, né, Virgem, por exemplo, etc, etc, etc. E assim, e aqui ele mostra aqui bem pequenininho, que não mostra com muito destaque, mostra a Terra com muito destaque, bem grande, o mapa aqui, e com pouco destaque ele mostra os outros planetas e o Sol também. Então o universo era só isso aqui, todo o universo. E tudo girava em torno da Terra. Nós éramos o centro do universo, porque Deus tinha criado a Terra para a gente habitar e nós éramos o centro do universo. Isso era bastante aceitável porque a gente não tinha instrumentos para fazer essas observações e acreditar que a Terra era o centro do universo era razoável. Entende? Então não vamos culpar muito o pessoal do passado por ter proposto isso. O ruim seria não ter proposto nada. Eles fizeram essa proposição de que a Terra era o centro do universo porque era aquilo que eles conseguiam observar com seus olhos assim, de maneira não muito sistemática, de maneira não muito científica, digamos assim, né? Então, ó, dadas essas observações, a hipótese da Terra ser o centro, a hipótese da Terra ser o centro do sistema solar é bastante aceitável, ok? De fato, Aristóteles, então, quem era o pessoal que acreditava que a Terra era o centro do universo? Os filósofos, como eu falei, ó, Aristóteles era filósofo, Platão, Cláudio Ptolomeu, Tycho Brahe, entre outros cientistas. Aqui também tem cientistas também, tá? Então aqui tem Aristóteles e Platão são filósofos, e aí Cláudio Ptolomeu, Tycho Brahe são cientistas, tá? Então nada assim, observando a olho nu, observando sem instrumentos, não é difícil a gente pensar assim que são os outros planetas que giram ao redor da Terra. Não é absurdo pensar isso, porque a gente não sente o movimento da Terra, certo? Não tem como a gente sentir o movimento da Terra. Isso tem a ver com a questão da lei da inércia, certo? A gente não percebe por conta lá na lei da inércia. A gente não percebe o movimento da Terra por conta disso. A gente está em movimento e em movimento contínuo e a gente não consegue perceber esse movimento contínuo porque a gente já está inserido nele desde sempre. Entende? Então a gente está num referencial aí acelerado, mas e aí tem as várias forças aí, a força da gravidade impera, a força da gravidade da Terra impera nesse referencial aqui, e ela não possibilita que a gente perceba a aceleração da Terra nos movimentos de translação, por exemplo. Desculpe, pessoal, é porque minha cachorra estava aqui, chegou uma pessoa, tá certo? Então é o seguinte, então o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico foi definido por esses filósofos e cientistas que eu já falei aqui, Aristóteles, Platão, Cláudio Ptolomeu, Tycho Brahe e dentre outros, né? Não só esses aí. Então, esse modelo de que a Terra era o centro do universo, ele foi apoiado pela Igreja Católica, certo? E aí você sabe das aulas de histórias que naquele tempo a Igreja Católica era uma entidade que tinha muita força. Ela tinha poder político e poder econômico. A Igreja Católica era rica e ela tinha poder político. Ela era sempre do lado dos governantes, e o que a Igreja Católica decidia era lei. Então, esse modelo ele perdurou durante um bom tempo pelo fato de
de ter o apoio da Igreja Católica. Então, muitos cientistas eles temiam até falar alguma coisa isso, entende? Então, a Terra era o centro do universo e as órbitas e os astros tinham órbitas circulares. Ó, deixa eu vou grifar isso aí. E a órbita circular para os astros. E os astros eles tinham órbitas circulares. Ou seja, os outros planetas como Mercúrio, Marte, Vênus, Plutão, Urânio, eles giravam em torno da Terra, o Sol também e a Lua. E as órbitas, o caminho descrito por eles eram órbitas circulares, o caminho eram circunferências. O caminho descrito por eles ao redor da Terra eram circunferências, eram círculozinhos, né? Era uma circunferência. Então, era assim como se tratava um modelo geocêntrico. A palavra geo é terra, lá na geografia, e cêntrico quer dizer no centro. Então, o modelo geocêntrico pregava que a Terra era o centro do universo e os demais planetas giravam em torno da Terra. E assim, era visto com maus olhos quem suspeitava e também quem realizava seus próprios experimentos e via, olha, isso não parece ser muito certo. Então, quem via isso e falava o contrário era perseguido pela Igreja Católica. Então, houve todo um pessoal, uma galera aí que viu que estava essa proposição de que a Terra era o centro do universo, de que os caminhos seguidos pelos planetas e pelo Sol eram circunferências ao redor da Terra. E isso foi visto por uma galera aí que era errado. Então, quem é o pessoal aí, dentre esses que a gente pode citar? Nicolau, Galileu, Johannes Kepler, Newton e vários outros estudiosos defendiam o heliocêntrico. Então teve toda uma galera aí de cientistas e de cientistas que defendiam o modelo geocêntrico. E uma outra galera que defendia o modelo heliocêntrico. O modelo hélio é Sol e cêntrico quer dizer centro. Então eles defendiam que a Terra era o centro, ou que o Sol era o centro do universo. E aqui tem uma figura representando basicamente isso. Aqui ao Sol e aqui os demais planetas orbitando o Sol. Aí assim, o pessoal do modelo heliocêntrico, todos eles tinham que o Sol era o centro do universo. E que os demais planetas e a Terra e a Lua orbitavam todos ao redor do Sol. Contudo, o pessoal do modelo heliocêntrico tinha divergência com relação ao formato das órbitas, dos caminhos que os planetas seguem. Por exemplo, esse é o caminho que a Terra segue ao redor do Sol. E aqui está representado uma circunferência. Então, o pessoal do modelo heliocêntrico, todos eles diziam, olha, o Sol é o centro do universo. Mas eles tinham divergências com relação a qual era a forma da órbita, qual era a forma do caminho. Então, porém, mesmo em divergências, Galileu e Copérnico admitiam um movimento circular para os planetas. Então, Galileu e Copérnico é do pessoal que é heliocêntrico, mas eles admitiam que a órbita era circular, que o caminho era círculos. E Newton afirmavam que as órbitas dos planetas não descreviam propriamente um círculo, mas uma elipse. Então, basicamente, existiram dois modelos de sistema planetário. Dois modelos que dizem como os planetas estão organizados. E o Sol e os planetas estão organizados. O modelo geocêntrico, que foi o primeiro modelo proposto, e o modelo heliocêntrico, que foi outro modelo proposto. Hoje a gente sabe que nem a Terra nem o Sol está no centro do universo.
o Sol está no centro apenas do nosso sistema solar. Então, basicamente, então, o modelo heliocêntrico o modelo geocêntrico era um modelo errado? Sim. O modelo geocêntrico é um modelo totalmente certo? Não. Porque ele defendia que a Terra era o centro. O Sol era o centro do universo. E o Sol não é o centro do universo. Ele é apenas o centro do nosso sistema solar. Nós pertencemos a um sistema solar. Esse sistema solar pertence a uma galáxia. E essa galáxia, ela pertence a um grupo de galáxias, né? E os grupos de galáxias formam o universo. Então nós somos apenas mais um pequeno planetinha perdido aí no universo. Então nós tivemos os dois modelos, está aqui uma gravura de cada um dos modelos, os cientistas que defenderam cada um. Cabe algo ocorrido com Galileu, por exemplo. Galileu é um cientista muito famoso. Inclusive Galileu foi um dos que colaborou com o desenvolvimento da lei da inércia por Newton. Ele antecedeu, ele fez experimentos que levaram Newton a concluir a lei da inércia. A questão de que se o corpo está em movimento, ele prefere ficar em movimento, e se ele está em repouso, ele prefere ficar em repouso. E defendeu ferreamente o modelo heliocêntrico. E, por vezes, ele brigou com a Igreja Católica, entrou em choque, em divergência com a Igreja Católica. Por isso, Galileu foi julgado, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua por defender o modelo heliocêntrico. Certo? Então, ele também fez experimentos onde ele via que outros planetas tinham luas, e que se esses outros planetas tinham luas, e essas luas giravam ao redor desses planetas e não da Terra, como dizia o modelo geocêntrico, a Terra não era o centro do universo. Então ele fez experimento, ele fez anotações sobre isso, desenhos, tem um livro dele onde ele fez os desenhos mostrando as luas orbitando os planetas que ele conseguiu ver isso utilizando uma luneta. Então ele fazia as observações durante a noite e ele conseguiu ver isso. E ele disse, olha, a Terra não é o centro do universo. Tem planetas que possuem luas. E essas luas orbitam os planetas e não a Terra. De fato, a gente sabe que muitos planetas do nosso sistema solar possuem luas. Várias luas. A Terra só tem uma lua. Planetas têm 4 luas, 10 luas. Isso, em geral, depende do tamanho do planeta. Tá? Quanto maior o planeta, maior o número de luas que ele vai ter. Que ele pode ter, certo? Então, nós tivemos esses dois modelos. E, sim, aí Galileu foi condenado à prisão perpétua. Prisão perpétua é aquela prisão domiciliar de hoje em dia. A Igreja Católica condenou ele à prisão perpétua. Ele ficou preso até a sua morte em casa. Ele não podia sair de casa, justamente para não espalhar essas ideias, que eram corretas, na verdade. Bom, aí ele foi preso, passou o resto da sua vida em casa, mesmo assim defendendo essas ideias. Depois, o que aconteceu? No ano de 2000, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão a Galileu e a família de Galileu pela injustiça que a Igreja Católica tinha feito a ele. Então tem o Papa João Paulo II, ele fez um pedido de perdão a Galileu pelo que a Igreja Católica tinha feito a ele. Certo? Um pedido de perdão público. Então isso foi um avanço. Apesar da Igreja Católica ter agido errado, ter condenado ele, mesmo ele estando certo, foi um avanço a Igreja Católica ter vindo publicamente ter feito esse pedido de perdão. Então ele foi no ano 2000, se eu não me engano. Bom, passando. Então nós tivemos esses dois modelos, né? Então Galileu foi
Galileu ele teve um papel fundamental também aqui. Então ele teve um papel fundamental lá na criação das leis do movimento e ele também teve um papel fundamental em definir assim, olha, o modelo mais correto não é o que está totalmente certo, mas o modelo mais correto é o modelo geocêntrico ou o modelo heliocêntrico. Então Galileu procurou demonstrar que Copérnico estava correto na proposição que o Sol era o centro do universo. Ele apontou o telescópio para o céu e fez descobertas importantíssimas, como as manchas solares, as luas de Júpiter. Observando Júpiter, que era um planeta relativamente grande, ele conseguiu ver as luas de Júpiter e seus movimentos em torno desse planeta. Então ele disse, ele conseguiu ver as luas e as fases de Vênus, semelhantes às fases da Lua, né? Então ele viu as luas de Vênus e viu que essa lua apresentava fase igual a da Terra, que é lua cheia, quarto crescente, minguante, não é isso? Com isso, Galileu contrariou vários dogmas da Igreja Católica, que instaurou um processo contra ele. Para escapar de um final trágico, Galileu teve que ler e assinar diante de um tribunal uma confissão que reconhecia seu erro e heresia. Né? Ele foi humilhado, né? Isso foi obrigado a dizer que ele estava errado, certo? Mas depois a Igreja Católica pediu perdão a ele pelo que ele tinha feito, pelo que tinha sido feito a ele, certo? Bom, então aí assim, Johannes Kepler ele teve também grande contribuição a isso. Bom, então foi definido que o heliocêntrico era o certo. E aí outros cientistas começaram a estudar esse modelo, fazendo observações. Johannes Kepler foi um dos que teve assim, grande importância, porque ele observou por mais de 20 anos o movimento dos planetas, principalmente à noite, é claro, fazendo observações à noite. E ele foi descrevendo aquilo, fazendo anotações e tudo. E ele chegou a 3 conclusões sobre o movimento dos planetas. A primeira conclusão é chamada Primeira Lei de Kepler, que diz que um planeta se move descrevendo uma elipse. Olha aí. Lá dentro do modelo heliocêntrico tinha-se divergência se as órbitas eram círculos ou eram elipses. Johannes Kepler, ou só Kepler, né, ele foi o cara que deu a palavra final nisso. Ele observou, fez cálculos e disse, olha, a órbita é uma elipse. Os planetas eles executam trajetórias que são elipses, não são círculos. Uma elipse é um círculo achatado. Veja que aqui não é uma circunferência. Uma elipse ela tem 2 pontos que a gente chama de focos. Os planetas descrevem trajetórias que são elipses e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Aqui é o Sol. O Sol ocupa um dos focos da elipse. A elipse é uma circunferência que foi achatada um pouco. Certo? Então, descreve uma elipse e tendo o Sol como um dos focos. Pronto. Então, ele foi quem bateu o martelo na questão da forma das trajetórias dos planetas ao redor do Sol. E disse, olha, não são circunferências, não são círculos, são elipses. Bom, e ele chegou a uma segunda conclusão que é chamada de Segunda Lei de Kepler. E aí a linha que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então a linha que une o Sol ao planeta, aqui tem uma órbita de um planeta, por exemplo. Aqui tem uma representação, aqui tem o Sol, aqui tem a elipse, né? E o planeta aqui. Aqui a linha que liga o Sol à trajetória aqui do planeta, essa linha aqui, ó. Eu vou marcar aqui em azul essa linha aqui, ó. Olha isso. Essa linha aqui varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então aqui foram pegos os intervalos de tempos iguais, ó. Essa distância ela vai mudando, ó. Aqui é um valor maior, não é isso? Aqui é um valor maior ainda, aqui é um valor maior ainda. Então isso serviu para sugerir o seguinte: se
essa linha, ela muda de tamanho, ela varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, isso quer dizer que os planetas se movem mais rápido e mais lento ao redor do Sol, conforme estão mais próximos ou mais distantes do Sol. Esse ponto aqui, ó, onde esse planeta está, é chamado de periélio. É chamado de periélio, esse ponto aqui. Quer dizer, perto, né, do Sol. E aqui é onde o planeta tem a velocidade mais rápida. Então, a Terra, por exemplo, ela se move ao redor do Sol, num elipse, mudando o valor da sua velocidade no movimento de translação. Quando ela está mais próxima aqui no periélio, ela é mais rápida. Não só ela, todos os outros planetas têm esse mesmo comportamento. E quando ela vem para distâncias mais afélio, o nome disso aqui, ó. Aqui a Terra está mais, o planeta está mais distante do Sol, mais lento. Tá certo? Então ele chegou a essas três conclusões. A primeira é de que as órbitas são elipses. A outra conclusão é que os planetas se movem mais rápido quando estão mais próximos do Sol e mais lentos quando estão mais distantes do Sol. E há uma terceira conclusão, que é chamada de terceira lei de Kepler, que é uma relação matemática. Então, a Terra leva 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. E os outros planetas levam tempos diferentes. A Terra tem uma distância, então o T é o período, é o intervalo de tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Então esse T aqui é o período. Esse R aqui, ao cubo, é a distância da Terra ao Sol, o valor médio da distância. O que Kepler observou? Que se ele pegasse para todos os planetas, se ele pegasse para a Terra, por exemplo, pegasse o valor do período da Terra, que é o intervalo de tempo que a Terra leva para dar uma volta, elevasse isso ao quadrado, pegasse o valor do raio médio do cubo, essa distância aqui média, elevasse ao cubo e dividisse, dava um valor. Se ele pegasse para Marte, para Vênus, para Plutão, para Urano, para Saturno, se ele pegasse para todos os outros planetas, ele obtinha o mesmo valor. Então isso é uma constante aqui, ó, para todos os planetas. E isso facilita porque a gente pode determinar o período dos outros planetas com relação ao período da Terra. Então, a Terra leva 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol. Aí a gente tem Vênus, Marte, Terra, né? E aí os outros planetas. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta, menos tempo o planeta leva para dar uma volta. Quanto mais distante do Sol, mais tempo o planeta leva. Então, Plutão, por exemplo, que é o último planeta que foi levado à categoria de planeta não, ele leva, se não me engano, 82 anos terrestres para dar uma volta. Então, ele descobriu ele chegou a essas três conclusões fazendo essas observações, que são chamadas de leis de Kepler, tá certo? E essas leis, claro, aqui serviu para entender como é que se dá o comportamento dos planetas no seu movimento de translação. Certo? E a determinar o período dos planetas, de outros planetas. Eu quero saber o período de Marte. Quantos dias Marte, em relação ao tempo terrestre, quanto tempo Marte leva para dar uma volta ao redor do Sol. Essa equação serve para isso. Ela possibilita fazer essa relação. Certo? Então, o que fica da aula? O modelo geocêntrico, Terra no centro. Modelo heliocêntrico, Sol no centro. E as leis de Kepler, que nos possibilitaram entender melhor como os planetas, como se dá esse movimento aí dos planetas ao redor do Sol. Certo? Então, até a próxima aula aí. Havendo dúvidas, vocês façam uma pergunta abaixo do vídeo, né, que a gente vai responder para esclarecer, certo? Até a próxima aula.